arrebatamento, ou seja, o retorno do Cristo. Já quero começar essa programação dizendo: vigiai, porque não sabeis o dia e a hora em que o Cristo há de voltar. Observando que a palavra, pastor Diego, vigiar quer dizer ficar em alerta. 6, 5, 4, Está no ar, Momento com Deus, palavra de reflexão. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Prepare-se para ouvir uma palavra de reflexão ao vosso coração. Momento com Deus. Graça e paz, meus irmãos, vosso irmão em Cristo, pastor João Paulo Ferreira. A partir de agora você está no Momento com Deus, palavra de reflexão. Aonde quer que você esteja, nas plataformas digital, seja em nosso canal no YouTube, pr. João Paulo Ferreira, como também no Facebook e no Instagram, seja alcançado por Deus. Hoje, dentro das plataformas digital, nós iremos abordar um tema de grande relevância. Isso mesmo, o tema já está aparecendo aí na descrição do vídeo. Pastor, qual é o tema do dia? O arrebatamento, ou seja, o retorno do Cristo, Jesus de Nazaré. E hoje na minha retaguarda está aqui os meus nobres amigos. Ao meu lado esquerdo, o pastor Fábio Ferreira, e ao meu lado direito, meu nobre amigo pastor Diego Santos. Deus abençoe. Amém. E dentro dessa oportunidade pela qual Deus está nos proporcionando, nós iremos falar sobre o arrebatamento. Isso mesmo, né? E eu quero chamar a sua atenção, aonde quer que você esteja. Iremos ser breve, porém objetivo, dentro daquilo que Deus assim ministrar aos nossos corações. E para de início, eu quero deixar uma palavra de reflexão e em seguida eu quero ouvir a fala do pastor Fábio, tá bom? A palavra de reflexão falando-nos sobre o arrebatamento, eu quero deixar fixado, se encontra-se no primeiro evangelho, escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 25, e o versículo de número 13, palavra sucinta que nos diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que há de vir o Filho do Homem. Então já quero começar essa programação dizendo: vigiai, porque não sabeis o dia e a hora em que o Cristo há de voltar. Observando que a palavra, pastor Diego, vigiar quer dizer ficar em alerta, né? Então, eu quero chamar a sua atenção, estaremos abordando o tema o arrebatamento, tá bom? Com a fala, o nobre amigo pastor Fábio Ferreira. Boa noite e a paz do Senhor, pastor Fábio Ferreira. Boa noite, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, pastor João Paulo, a paz do Senhor, meu querido amigo, pastor Diego. Amém. Uma grande honra estarmos aqui mais uma vez participando do canal do pastor. Amém. E o tema de hoje será um tema muito importante. Iremos falar um pouco sobre o arrebatamento. A palavra que nós vamos ler nesta noite se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 14. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois,
isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Conforme a palavra nos diz, Paulo estava dando esperança e conversando com os irmãos em Tessalonicenses. Ele vai dizer que Jesus Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou e Ele vai voltar para buscar a tua igreja. O próprio Cristo disse que Ele estava indo para o Pai preparar-vos lugar, para que onde quer que Ele estivesse, nós também estivéssemos junto com Ele. Veja que Paulo está dizendo aos irmãos aqui, alguns acreditavam que Jesus Cristo já tinha voltado, pastor, ou que Ele já tinha ido e não voltaria mais para buscar os irmãos que ali ficaram. Veja que o que me chamou a atenção nesse versículo é que Paulo vai dizer, nós, ele está dizendo, nós, ali colocando ele no meio, dizendo que Jesus iria voltar para eles naquele momento ou naquela geração. E muitos hoje em dia, pastor, vivem a vida como se o arrebatamento fosse um conto, como se o arrebatamento não existisse. Vive como se estivesse no tempo de Noé. Quem não se lembra, Gênesis capítulo 7, a Bíblia nos vai nos relatar sobre o dilúvio. E as pessoas naquele tempo estavam festejando, como se nada fosse acontecer. Mas Deus estava usando Noé dizendo, olha, o dilúvio vai vir, o dilúvio acontecerá. E ele falou isso por muitos e muitos anos. E aquelas pessoas que lá estavam não deram credibilidade na palavra dele. Hoje em dia nós vivemos dessa mesma forma. Infelizmente muitos cristãos, mesmo dentro da igreja, não acreditam mais no arrebatamento. E como o pastor mencionou, vigiai, pois ninguém sabe nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem voltará para buscar a igreja. Verdade. Veja que Paulo está dizendo, aqueles que morreram antes, eles ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, para que juntos possamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, ele vai dizer que vai ser num abrir e num fechar de olhos. Irmãos, o arrebatamento está mais próximo do que nós podemos imaginar. Como Paulo diz, vai ser num abrir e num fechar de olhos. Muitos cristãos estão dentro da igreja, estão vivendo a vida a bel prazer, como se nada fosse acontecer, ou como se o arrebatamento fosse acontecer somente na próxima geração. Nós temos que estar atentos. Quando Paulo está escrevendo esta carta, alertando aos irmãos, ele está dizendo, a qualquer momento Jesus Cristo vai voltar para buscar a tua igreja. É isso que nos dá esperança. E quando eu lembro que Jesus disse que Ele vai e vai voltar, mas que nós não ficaríamos órfãos, que Ele enviaria um Consolador, isso é que nos dá esperança. Por isso nós temos que estar preparados, porque em qualquer momento a trombeta vai tocar, e ai daqueles que ficarem para a grande tribulação. Então, pastor, esse é um recado para todos que estão nos ouvindo através das plataformas digitais. Se você está ouvindo esta palavra, se você vai ver este vídeo que nós estamos gravando nesta noite, é um alerta para todos nós. A qualquer momento Jesus Cristo vai voltar para buscar a tua igreja. Como você vai estar ou como você estará neste grande dia e neste grande momento? Porque eu sei que assim como Ele foi, Ele voltará para buscar a igreja. E nós teremos este corpo que é corruptível, transformado num corpo incorruptível. Lá onde Deus mora hoje, para onde nós iremos morar na eternidade, a incorruptibilidade não pode adentrar. Então nós temos que estar preparados, como dissemos e como sabemos. Ele virá como ladrão vem de noite. Ninguém sabe. Se o pai de família soubesse o dia e a hora que o ladrão irá adentrar a sua casa e vai invadir, pode ter certeza que ele estaria preparado. E como disse, muitas pessoas não estarão esperando a vinda do Senhor.
Somente os salvos vão ser arrebatados, como diz a palavra, arrebatamento, tirado à força. Será desta forma que a igreja vai ser tirada desta terra. Aleluia, graças a Deus. Oh, glória. Deus abençoe, pastor Fábio. Amém. O senhor ainda vai estar falando mais um pouco ainda, mas é um assunto que, para mim particularmente, João Paulo Ferreira, para mim me enche de gozo, pastor Diego, porque nós estamos debaixo da palavra de Deus. Porque o próprio Cristo, há mais de 2000 anos atrás, ele foi taxativo ao proferir, como também verbalizar, dizendo: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Haja vista que quando o evangelista João, ele faz a exposição dessa escrita, dentro do capítulo de número 14 do Evangelho, ele escreve dizendo que o mesmo que falou que tinha na casa do Pai há muitas moradas, ele mesmo disse: eu vou preparar lugar, mas também eu voltarei, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Haja vista que dentro dessa plataforma digital nós estamos abordando o tema o arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer no piscar e fechar de olhos. O arrebatamento vai acontecer querendo o diabo ou não. Haja vista que hoje, século 21, pouco é falado, pouco é pregado sobre o retorno do Messias. Por que se prega pouco sobre o arrebatamento? Porque o arrebatamento requer renúncia, né? E hoje em dia muitos estão servindo a Deus pelo aquilo que Deus está lhe proporcionando aqui na terra. Mas o objetivo da igreja aqui na terra é de um dia, pastor Fábio, entrar na cidade pelas portas. Um dia, porque eu costumo dizer, pastor Diego, que nós estamos debaixo da palavra de Deus aguardando o arrebatamento da igreja. Sim ou não? Sim. Mas cada vez que um cristão ele entra em óbito, é Deus arrebatando para si. Por isso que nós devemos vigiar, estar alerta, porque nós não sabemos o dia e a hora que ele vai vir arrebatar, como também não sabemos o dia da nossa partida. Eu não sei o dia que eu irei partir, você não sabe. Portanto, talvez estamos falando agora, pastores Diego e pastor Fábio, com alguém, esse alguém serviu a Deus, esse alguém honrou a Deus em cima do altar. A luta, a dificuldade, as aflições, a adversidade veio sobre a sua vida e hoje você está fraco, desanimado, você virou as costas para a palavra, para Deus, mas a palavra sucinta é: volte enquanto há tempo, porque a qualquer momento Jesus ele vai vir para arrebatar a sua igreja. Segundo o estudo escatológico, o estudo escatológico é aquele estudo que fala sobre a volta de Cristo, estudo que fala sobre os sinais, sobre os acontecimentos. E segundo o estudo escatológico, o pastor Fábio diz que todos os sinais que apontam o arrebatamento da igreja, todos os sinais já aconteceram aqui na terra. Todos os sinais aconteceram. Sinais que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, dizendo: quando vocês virem aqui na terra sinais pelas quais eu irei proferir, como por exemplo, quando vocês ouvirem falar sobre rumores de guerra, né?
rumores de guerra, terremoto em diversos lugares, né? Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Tudo isso nós estamos vivenciando, né? É praga, né? O que é praga, né? Como, por exemplo, ainda nós estamos ainda meio que recentemente agora, o Brasil já estava querendo dar um chega para lá sobre a praga, sobre a peste que é conhecida como pandemia, a Covid, né? Que tem se alastrado. Há quem pensava que tinha acabado, só que não. Ainda ontem mesmo recebi um comunicado de fontes de dentro de plantão médico que está crescendo o maior número de pessoas infectadas, outras estão morrendo, porque a praga, o mal ainda continua sobre a terra, né? Pastor, e o que é isso? É sinal sobre a volta de Cristo. Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. E o que eu vou falar agora está sendo registrado dentro dessa plataforma digital. Daqui a pouco o pastor Diego vai falar. Mas o que eu vou falar agora serve para mim, para nós e para todos que estão assistindo esse vídeo. Pastor, o que é que o Senhor vai falar? Não espere o arrebatamento acontecer para você ter vida com Deus. Procure vivenciar a ter vida com Deus para quando a trombeta do arrebatamento soar, você possa estar preparado, porque Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Com a fala do nobre amigo pastor Diego Santos. Saudação de paz uma vez mais, pastor Diego. A fala está com a vossa pessoa e tenha liberdade de expressar aquilo que Deus já ministrou ao seu coração. Amém. Para os ouvintes. Glórias a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Pastor João Paulo Ferreira. Amém. Pastor Fábio Ferreira, meu pastor. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nessa plataforma digital. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não interessa o horário que você está ouvindo ou assistindo. Verdade. Interessa que Deus quer falar com você neste momento. Já ouvimos o pastor João Paulo Ferreira, já ouvimos o pastor Fábio trazer uma explanação tremenda sobre o arrebatamento. E quem nunca teve uma dúvida de como seria, que momento seria? Nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, que não é uma dúvida apenas nossa. Essa dúvida de como será, que hora será, como será, é uma dúvida da humanidade. Quem nunca se pegou assistindo algo sobre isso, lendo sobre isso, vendo uns filmes sobre isso? Como será? Que horas vai ser? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim, você pode me acompanhar, e com certeza está aí na tela. Isso. Atos dos Apóstolos, como queira chamar, Atos do Espírito Santo, capítulo de número 1, versículo de número 11, diz assim: e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? É uma pergunta. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aqui nós estamos falando da ascensão de Cristo. Cristo agora ressuscitado, está reunido com os discípulos ou com os apóstolos e sobe ao céu, desaparece no meio de uma nuvem e todos ficaram olhando para cima. A palavra do Senhor vai nos dizer que aparece um varão, um anjo, e diz: olha da maneira que vocês estão olhando para cima, da mesma maneira que ele subiu, ele voltará. E isso ficou com uma dúvida: que dia vai ser? Como vai ser? Por isso, esse estudo que foi já explicado pelo nosso amigo pastor João Paulo Ferreira, escatológico, de escatologia, que é o estudo das últimas coisas, o estudo dos acontecimentos do fim. Em Mateus capítulo 24, nós vamos ver que Jesus nos dá uma aula sobre isso.
falando justamente sobre isso, que haveria guerras, rumores de guerras, pestes, epidemias, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. E ainda no 24, capítulo 12, vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Que viriam profetas que, se possível, enganariam até os escolhidos. A palavra arrebatamento, como já foi dita pelo nosso pastor Fábio Ferreira, tem um significado de arrancado, tirado com força. Como foi dito também pelo nosso amigo, que o arrebatamento coletivo nós aguardamos, mas o individual, ele está acontecendo. E ele acontece todos os dias, todos os momentos. Mas quando vai ser? Vai ser antes da tribulação? Vai ser durante a tribulação? Vai ser pós-tribulação? Isso é uma dúvida e questionamentos de vários teólogos. O que eu quero te trazer essa noite aqui, da mesma maneira que ele subiu, ele também vai voltar. Muitos dizem até o dia de hoje que há um tempo determinado para todas as coisas, Provérbios capítulo 3, e eu também acredito nisso. Mas o tempo da salvação se chama hoje. E se Deus te parou nesse vídeo, se Deus tocou no seu coração para estar assistindo até esse momento, é porque Ele tem algo com você. Não espere, aleluia, porque como foi dito aqui, vai ser um piscar de olhos. Eu me lembro de várias pessoas que conheço, pastor João Paulo, pastor Fábio, dizendo assim, por estar afastadas, dizendo assim, Cristo, não volta agora não, que eu não estou preparado. O dia da preparação se chama hoje. O dia de estar preparado se chama hoje. É hoje que Deus tocou no teu coração para assistir esse vídeo. Então se prepare, porque da mesma maneira que Ele subiu, Ele vai voltar em corpo de glória, levando uma igreja lavada e remida no seu sangue. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada um de vocês. E já passo aqui a palavra para o nosso pastor João Paulo Ferreira. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pastor Diego vai tomar uma água aí, né? Daqui a pouco nós fala mais, tá bom, pastor Glória Diego? a Deus. Enquanto o Diego estava falando aqui, expressando a palavra, haja vista que esse texto pela qual ele mencionou, né, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, fala-nos sobre os 40 dias que Jesus ficou em Jerusalém, após que ele ressuscitou, pastor Fábio. Ele ficara 40 dias, depois que concluiu os 40 dias, aí ele subiu em cima do monte. Levou consigo 11 discípulos, né? E em cima do monte, eu já ouvi alguns teólogos falando que havia 500 pessoas. Dessas 500, ficaram registradas 120 pessoas, né? E essas 120 foi as que desceram para o santuário, onde receberam o Espírito Santo. Mas antes de Jesus ele determinar que os discípulos e todos fossem cheios do Espírito Santo, enquanto ele verbalizava isso, ele foi subindo aos céus. Então existe em cima do monte um ajuntamento de pessoas. E agora eles estão vendo Jesus sendo assunto ao céu. De repente, quando Jesus chega no segundo céu, desaparece, né? E que quando Jesus desaparece entre as nuvens, todos estão olhando para o céu. Aí aparece 2 anjos, um à esquerda e outro à direita, e diz: varões Galileu, por que é que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo que estava entre vós habitou convosco, do mesmo jeito que ele subiu, aleluia, ele também vai voltar, aleluia. Eu falo esta palavra com muito gozo na minha alma, e eu sinto a presença dele em nosso meio, porque Jesus foi e ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. O que eu vou falar agora é difícil de se expressar, mas é uma pura verdade, pois eu não quero trazer palavra de emocionalismo e muito menos falar besteira aqui, não. Para quem me conhece sabe que eu tenho um foco, eu tenho um objetivo,
como também os meus amigos que estão aqui na minha retaguarda, pois o nosso foco aqui é atingir o maior número de vida e o objetivo é falar da palavra, né? Mas o que eu quero vos dizer, pastores, é que infelizmente, século 21, muitos já não acreditam no arrebatamento. Sim, infelizmente. Infelizmente você vai falar sobre arrebatamento, muitos não acreditam e tem mais, muitos não querem ouvir. Eu estava pregando recentemente em um congresso e nesse congresso eu abordei falando sobre arrebatamento e eu falei, João Paulo, que muitas igrejas que por onde eu já passei pregando, que um dia que eu abordei sobre arrebatamento, nunca mais me convidaram, né? Mas sempre que quando você vai pregar sobre vitória, sobre prosperidade, sobre exaltação, as portas são abertas, né? Igual recentemente, espante os senhores aqui, você que está me ouvindo aí agora, eu fui agendado para pregar em uma matriz na Zona Leste, para ser bem preciso, da Grande São Paulo, e o secretário me agendou e disse assim, pastor, o senhor será um dos nossos preletores do nosso congresso, porém, aqui na igreja o senhor não pode pregar sobre pecado. A sua mensagem tem que ser uma mensagem light. Olha a que ponto nós chegamos. Olha, eu tenho visto o Senhor, eu sei que aí começou a encher o meu ego e cada vez que ele falava, doía, apertava em mim. Por quê? Porque no céu não entra pecado, né? E muitos hoje em dia querem servir a Deus de qualquer forma. Jesus não vai arrebatar qualquer um, não. Ele vai arrebatar um povo que ele escolheu. E no meio desse povo, ele tem dado uma oportunidade para aqueles que o aceitar, a sua palavra. Portanto, eu digo para você, no dia chamado hoje, não espere Jesus arrebatar a sua igreja, para depois você se consertar. Não. O dia é hoje, a hora é agora. Observa que dentro da referência bíblica que eu li, Mateus 25, e dentro de Mateus capítulo 25, nós temos uma soma, e dentro dessa soma, biblicamente, 50% sobe e 50% fica, né? Porque o texto ele é categórico que fala sobre uma parábola, né? Não vou falar o significado de parábola, pois o foco não é esse. De 10 virgens, né? Poderia até falar sobre as 10 virgens, porque é um fundo histórico muito que fala sobre arrebatamento, né? Mas o foco é, não sabemos o dia e nem a hora que ele há de vir. Sim, porque nessa passagem que o senhor está citando, a Bíblia vai ser bem clara, vai dizer que um vai estar dormindo, o outro vai estar no campo. Então, nós podemos tomar como uma porcentagem assim, de meio a meio, metros a metros, a 50%, que ao ver é pouco. Por isso que nós temos que nos colocar na posição de trigo, e necessário que 50% ainda seja joio, para crescer juntos, mas no momento certo, também escatologicamente falando, o joio será lançado fora e o trigo permanecerá. E é o trigo que será arrebatado para as nuvens com ele, assim como citado em Atos capítulo 1, versículo 11, e também, como dito o nosso pastor Fábio, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, que deixou bem claro que seremos arrebatados junto com ele nas nuvens. Eu vou... nós estamos falando aqui, você que chegou aí agora nas plataformas digital, nós estamos abordando o tema, o arrebatamento. Pastor, o arrebatamento vai acontecer? Vai. Quem falou? Jesus. Vai arrebatar quem? A sua igreja. Pastor, quem é que vai entrar na Nova Jerusalém, né? No lugar que já está preparado? Quem é que vai entrar? Aqueles que o aceitaram a Cristo.
aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que abandonaram as suas práticas pecaminosas e procuram vivenciar a palavra de Deus. Jesus, ele é muito categórico ao dizer que no dia do seu retorno muitos vão ficar de fora. Aleluia. Muitos vão ficar de fora. E no meio desses muitos vai aparecer muitos que vão dizer: Senhor, em teu nome. Observa que ele usa a palavra em teu nome. Em teu nome nós pregamos, curamos, expulsamos até demônios, fizemos sinais de maravilha. E ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Já pensou você ouvir a palavra do próprio Cristo dizer: eu não te conheço? Então vale a pena ter vida com Deus. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Enquanto o pastor Diego estava falando, Deus fez eu lembrar um caso, tá? E esse caso que eu vou contar não partiu de mim, mas sim de um colega meu de trabalho. Inclusive, ele sempre nos acompanha aí no nosso canal e ele pode até deixar nos comentários aí agora. Eu não sei se foi o ano passado ou o ano retrasado. Foi uma coisa assim, ele é um dos motoristas lá da empresa pela qual eu trabalho. E aí, pastor Fábio, ele recentemente chegou até mim contando um sonho. Observa só, ele chegou para mim e disse: João Paulo, eu tive um sonho, esse sonho não saiu da minha cabeça. Observa só como é que foi o sonho. Ele sonhou, né, pastor Fábio? Ele sonhou que estava em uma área, num lugar, no campo aberto, e de repente ele olhava para o céu, ele via que descia do céu, era como, ele não sabia discernir se era um ônibus, era algo muito grande. Ele usou até a palavra nave, mas ele não sabia diferenciar se era uma nave ou era um ônibus. Só que conforme desceu do céu, aí chegou na terra, ele avistou que era um ônibus, só que muito, mas muito grande, um ônibus, né? E esse ônibus assim, isso no sonho ele contando para mim. Pastor, ele serve a Deus? Não, ele não serve a Deus. Olha só o sonho que ele teve. Aí ele viu esse ônibus bem grande, o ônibus, e que quando o ônibus chegava na terra, ele não sabia calcular o tamanho do ônibus. Aí, de dentro do ônibus, saía 2 homens vestidos de branco, e esses 2 homens de branco, ele identificava como 2 anjos. Tinha aproximadamente mais de 2 metros de altura, cada um, e um desse anjo ficava na porta do ônibus, tá? Com um livro na mão, e o outro anjo ia escolhendo as pessoas e colocando dentro do ônibus, tá? E ele vendo, e ele via que todas as pessoas que entravam dentro daquele ônibus ia subir para o céu. Aí ele pensava e dizia assim: isso é o arrebatamento da igreja, isso no sonho. Aí ele disse assim: eu não posso ficar aqui. Aí ele olhou, isso contando para mim, né? Eu só ouvindo. Aí ele falou: só tem uma entrada só no ônibus, que é a porta principal. Tem um anjo lá com o livro na mão, e todo aquele que entra lá, o nome está escrito no livro. Aí ele pensou e disse assim: já que eu não consigo entrar pela porta, eu vou entrar pela janela. Meu Deus, olha que coisa, né? Aí ele contando para mim, todo emocionado, ele é um negão, né? E ele vermelho, e eu: calma, pode contar mais. Aí ele disse: pastor, eu entrei lá pela janela, fiquei lá no cantinho lá. Quando eu estou lá, bem lá no cantinho dentro do ônibus lá, o ônibus está cheio de pessoas, de repente aparece quem? Um anjo. Chegou para mim com um livro na mão, abriu e fez a pergunta para mim. A pergunta foi: o que é que você está fazendo aqui?
abriu o livro e disse: o seu nome não está aqui. E naquela hora, o anjo tirou ele de dentro do ônibus, tá? Ele foi lançado fora, fechou-se a porta e o ônibus, com aquela multidão, que era um número gigante, foi ao assunto ao céu. E ele ficou na terra. Aí ele concluiu o sonho e eu disse para aquele irmão, eu falei: volte para Jesus enquanto há tempo. E quem ele é? Um afastado da igreja. Deus dando a oportunidade, né? E o interessante, pastor Diego, é que o próprio Deus se revelou para ele, né? De uma forma teofânica, de uma forma de parábola, para ele entender. Pastor, Jesus vai vir para arrebatar sua igreja? Vai. Que dia que ele vai vir? Não sabemos. Que quando eu era criança, acredito que os irmãos aqui já ouviram falar muito, todos tinham medo do ano de 2000. Sim, eu lembro disso. Né? Por quê? Porque dizia que... Não por nada não, eu lembro assim vagamente. Vagamente, né? Novinho, né? Não é? Pastor Fábio não lembra mais. Eu lembro, pastor Fábio, que eu era criança e ouvi o povo dizendo que o mundo ia acabar no ano 2000, que Jesus ia vir no ano 2000. O bug do milênio, né? Então, que quando chegou a virada do ano para 2000, as mídias, as expectativas, estavam tudo ligado para ver o acontecimento. E teve seitas aqui que muitos venderam o que tinha, né? Doaram. Teve igrejas que subiram para o monte porque disse que Jesus ia vir para arrebatar a igreja. O lado do monte fica mais perto, né? O povo acredita em Mandiná, em Nostradamus e esquece da Bíblia. Porque eu acredito que Jesus, como homem, no seu ministério terreno, a Bíblia vai dizer que ele não, nem o próprio Cristo, sabia a hora e o momento. Mas já hoje, como Deus, lá na glória, ele está preparado. Já está pronto. Quem sabe, já não mais sentado no trono, agora em pé, aguardando o momento, a ordem, a hora certa. E nós, muitas das vezes, despercebidos, achando, como disse o meu pastor Fábio, que é conto da carochinha. O arrebatamento existe e ele está acontecendo. E a qualquer momento, o noivo irá buscar ou virá buscar a sua noiva. E você, como está? Está preparado? Fica um questionamento de nossa parte para você que está aí assistindo esse vídeo. Jesus voltando hoje, você está preparado? Não é verdade, pastor? Isso aí. Só recapitulando a sua fala, perguntaram para ele que dia que ele ia vir, né? E ele mesmo falou em Mateus 24, versículo de número 36. Porque aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas unicamente meu Pai. Ele falou, ele mesmo falou, os anjos que estão no céu não sabem, e nem o filho que sou eu, mas unicamente meu Pai. Isso quando ele estava aqui na terra. Como como 100% homem, 100% Deus. Mas como Deus, ele sabe sim. Né? Mas eu quero voltar-se, porque essa palavra é de grande relevância. O arrebatamento vai acontecer, isso é um fato. Né? Mas eu quero fixar a palavra vigiar. Né? O fracasso de muitas pessoas é porque não vigia. Né? Tem uns que lembram de orar, mas observa, antes de orar tem que vigiar. E muitos não vão entrar no reino de Deus, vão ficar impedidos de ser assunto ao céu porque não vigia. Né? Então vai aí um grande despertamento espiritual para mim, para você, para vós outros que se encontra aí nas plataformas digital. O arrebatamento vai acontecer. Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Só recapitulando a palavra pela qual o apóstolo Paulo
ele fala para a igreja tessalônica, ele disse que o mesmo Senhor, observa, o mesmo Senhor. Por que o mesmo Senhor? O mesmo Jesus que andou com os discípulos, porque o apóstolo Paulo ele não teve o privilégio que Pedro teve, né? Mas ele está se referindo, o mesmo Senhor vai descer do céu. Vai descer do céu com alarido e com voz de arcanjo, né? Então ele vai descer do céu. Para quê? Para arrebatar a sua igreja. Pastor Fábio, fala mais aí. Amém, pastor. Estava com os pastores falando, e muitas das vezes as pessoas acham que foram magoadas ou machucadas com algumas palavras. Mas os pastores citaram aqui, para aqueles que vão ouvir essa palavra, apartai-vos de mim, eu creio que não tem palavra pior do que essa. Então, para que você que está nos ouvindo, para aqueles que não acreditam no arrebatamento, hoje, se você está ouvindo esta mensagem, hoje é o dia de você se arrepender, para que naquele grande dia você não possa ouvir esta palavra, mas se você ouça, vinde bendito do meu Pai. O evangelista Diego falou aqui sobre tribulação, citamos, nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, nós seremos arrebatados antes. Então, arrebatamento, como foi citado também há pouco pelos pastores, é que algumas pessoas, pastor João, eles esperam aquele grande evento ou arrebatamento coletivo. Positivo. Diego mesmo citou que tem um arrebatamento individual. No momento que nós estamos aqui gravando, no momento que você está ouvindo, o arrebatamento está acontecendo para muitos. O problema é como ele está ou como ele esteve no momento que Jesus voltou para ele. Desde pequeno nós ouvimos Jesus Cristo está voltando, enfim, ele vai voltar. Nós não sabemos quando. O pastor João Paulo citou aqui, ninguém sabe o dia e nem a hora, mas ele vai voltar. Então nós temos que estar preparados. É para esta coisa que nós teremos que estar preparados, para o grande arrebatamento. O evangelista Diego diz que o cristão tem que estar preparado para duas coisas: para pregar a palavra e para ser arrebatado. Mas muitos cristãos, como nós dissemos aqui há pouco, estão vivendo de qualquer jeito, de qualquer forma, achando que ele não vai voltar hoje, mas a qualquer momento a trombeta vai tocar. Então, se nós estamos falando, e se você está ouvindo este áudio, este vídeo, é que Deus ainda não voltou. Verdade. Mas, aliás, pode ser que nós nem viemos terminar este vídeo, pastor. Verdade. Ele vem arrebatar a tua igreja. Pode ser que nós nem venhamos chegar a concluir esta mensagem e ele já tenha arrebatado a igreja. Mas uma mensagem ou um aviso de Deus é para que nós possamos permanecer firmes. Você que se encontra afastado, você que se encontra em cima do muro e está ouvindo este áudio, está vendo este vídeo, este é o momento, hoje é o momento de você se reconciliar, de você renovar aquela aliança a qual você jamais deveria ter se quebrado. Verdade. Deus está dando uma oportunidade para que ele possa, ou para que você possa voltar para os caminhos dele. A Bíblia diz que quando esta palavra for proclamada, for levada a todas as nações, enquanto isso não acontecer, é que Deus ainda está dando oportunidade. Eu sei, irmãos, que ele vai voltar para buscar a tua igreja. Como dissemos aqui, ouvimos os sinais, né? Nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, pestes. Cada dia que passa parece que surgem mais novas pestes, mais novas doenças. Isso são sinais de Deus para que nós possamos entender que a vinda dele está próxima. Há 2000 anos atrás ele veio, e mais ou menos 2000 anos, vamos dizer, ele disse que ele voltaria. Já voltou para muitos. Quantas gerações já se passaram? E essa geração que já se passaram, ele voltou para todos eles. Verdade. Agora precisa saber como eles estavam no dia que Jesus voltou para cada um. Quando nós vemos Apocalipse 3:9,
vai dizer que ele virá sobre as nuvens e todo olho verá. Todo olho verá. Só que algumas pessoas, pastor, ou pastores, confundem esta passagem como se dissessem que a igreja vai passar por aquele momento da grande ira, pelo momento da tribulação. Mas não entende que nesta passagem ele já veio buscar a igreja, ele já arrebatou a igreja, ele já levou os salvos, como nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses 4, quando Paulo está dizendo para aqueles irmãos que lá estão: os que ficarem vivos vão ser arrebatados, vão ter o corpo transformado. Então muitos confundem, muitos acham que a igreja passará por este momento difícil, né? Mas ai daqueles que ficarem aqui para a grande tribulação. O arrebatamento, ele é tão certo como o dia de hoje, 22 de dezembro de 2022. Hoje o dia aconteceu, o dia já está chegando ao fim. O arrebatamento, ele vai acontecer, como nós ouvimos, queira o irmão A ou o irmão B, queira ou não, ele vai acontecer. Mas nós não sabemos que dia vai ser. Uma coisa é, nós temos que estar preparados. Verdade. Porque eu sei que Jesus vai voltar. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida dele, às mãos dele, nós temos que acreditar e crer em tudo que está escrito na palavra dele. Ele diz que vai passar céus e terra, mas a palavra dele não vai passar. Tudo que está escrito vai se concretizar. Então, irmão, que você possa receber esta palavra nesta noite. Se você está vendo este vídeo, que a palavra possa surtir efeito em seu coração. Se você ainda não entregou a sua vida nas mãos de Deus, hoje é o dia de você se reconciliar com Ele. Se você se encontra afastado, se reconcilie com Ele enquanto há tempo. Porque como o pastor citou aqui, também falou sobre as 10 virgens. No momento que bater na porta, já passou o tempo, irmão. Ele vai dizer: não te conheço. Este vai ser uma palavra que vai machucar, que vai doer no coração, na intimidade daquele que ouvir isso. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Esta é uma palavra que você nunca ouviu, e eu espero que você que está ouvindo, está vendo esse vídeo, você não possa ouvir esta palavra, que você tenha se reconciliado, que você tenha seus pecados perdoados por Deus, para que você esteja juntamente com Ele na eternidade, porque a igreja vai subir, o esposo já está de prontidão para buscar a tua igreja com os anjos. Aleluia. É forte, é Tem tremendo. muitos questionamentos quanto como vai ser, que horas que vai ser, quando vai ser, como vai ser. Um dos questionamentos feitos também é sobre aquela pessoa que foi devorada por uma baleia, por um tubarão, aquela que morreu afogada, aquele que sumiu. O que a Bíblia vai nos dizer sobre essa situação é que a terra dará conta dos seus mortos. Então, como vai ser que a terra vai dar conta dos seus mortos, nós não sabemos. Mas se está escrito, é verdade. Eu creio assim, se está escrito, é porque vai acontecer. E a palavra vai dizer ainda que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então, a trombeta vai tocar, os mortos ressuscitarão e depois seremos arrebatados em corpo de glória. Coisa linda, Deus. Tem muita gente que guarda bens, né? Guarda ouro, guarda prata, já fica sabendo aí. Não vai subir ouro, não vai subir prata. Até porque João viu uma terra, uma cidade santa, com ruas como de ouro e como de cristal. O que nós entendemos é que ele viu uma terra, um lugar tão lindo que não conseguia descrever o que era, mas com sua visão terrena ele imaginou como de ouro e como de cristal. Não quer dizer que é de ouro, não quer dizer que é de cristal, é que não tinha material tão lindo que ele pudesse descrever o que ele viu lá em cima como ouro e como cristal. Você está preparado? Glória a Deus. É isso aí. Você está no Momento com Deus, palavra de reflexão com esse que vos fala, pastor João Paulo Ferreira, na oportunidade falando-nos sobre o arrebatamento, tema que aparece aí na descrição do vídeo.
E hoje os meus convidados, à minha esquerda, o pastor Fábio Ferreira, e à minha direita, o pastor nobre amigo Diego Santos. Estamos hoje abordando o tema, o arrebatamento. Pastor, o arrebatamento vai acontecer? Vai. Quem falou que vai fazer acontecer? O próprio Cristo, né? O próprio Jesus. E todo aquele que está embargado, alicerçado na palavra, esse será arrebatado. Eu sei que duas coisas vai acontecer. Duas coisas sobre o arrebatamento. Diego, o que é que vai acontecer? Manda, pastor. Primeiro, o arrebatamento biblicamente não vai acontecer dentro da sua casa. Não. Você vai ser tirado dentro da sua casa. E vai ser arrancado com força. Não é devagar, não. Né? Pastor, vai acontecer o quê? Biblicamente, Jesus, ele vai aparecer nos ares. Ele vai ficar no ar. No ar mesmo. Nessa terra ele não pisa mais. Não. E vai acontecer o quê, pastor? Vai acontecer sinais no céu. Sabe disso, Fábio? Vai. Até a lua, o sol, ele vai falar por si. Porque Mateus, ele fala muito bem sobre isso. E observando dentro do capítulo de número 24, para ser bem preciso, falando sobre o sol, as estrelas, versículo 29, mas no versículo 30 diz que vai aparecer no céu um sinal. E muitos vão olhar para o sinal que vai vir no céu. E o sinal vai ser a figura do próprio Cristo. Então Jesus vai vir no céu, como disse o apóstolo Paulo. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E Mateus, ele fala que ele escreve dizendo que vai aparecer no céu um sinal do Filho do Homem. Ele vai vir e todos vão ver ele no céu. E aí no versículo de número 31, pastor Diego, ele vai dar uma ordem. E a ordem vai ser para quem? Para os anjos. E os anjos vão escolher, arrebatar aqui na terra os escolhidos. E todos serão assunto ao encontro daquele que está sobre os ares. O seu nome é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. No último livro da Bíblia, conhecido como livro da Revelação, o livro do Apocalipse, está ali uma palavra muito taxativa dentro do capítulo de número 22, a partir do versículo de número 14, Jesus falou dizendo que bem-aventurado são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito de entrar pela cidade e pelas portas, né? E ele diz que ficarão de fora naquele grande dia os feiticeiros, os homicidas, os que amam e cometem tanto a mentira como o adultério. Então ali tem uma classe de pecado, de pessoas que vão ficar de fora no dia do arrebatamento. Hoje em dia, muitas pessoas, infelizmente, se vestem como homem de Deus, como mulher de Deus, fala como mulher de Deus, mas não tem compromisso com a palavra de Deus. Mas no dia do arrebatamento vai acontecer um divisor de água. Você que acha que o irmão não vai ser salvo, ele pode te surpreender. Por quê? Porque hoje muitos vivem pela ótica humana, pelo aquilo que vê. Mas o importante é ter vida com Deus, é vivenciar a palavra do Cristo. Jesus, ele está, como sempre, desde o princípio, preparando, exortando, edificando a sua igreja. E a todo tempo o Cristo está nos proporcionando oportunidade. Haja vista que a vontade de Cristo é que nenhuma alma se perca, mas que todas seja salva. Oxalá que no dia que a trombeta do arrebatamento soar,
nós possamos ouvir, aleluia, porque só vai ouvir o som da trombeta aqueles que tiverem a sua vida alicerçada na palavra, porque aqueles que estiver distante de Deus não vão ouvir o som da trombeta. Eles vão sim procurar quem? A esposa vai procurar o esposo e não vai encontrar. A mãe vai procurar o filho e não vai encontrar. A empresa, o patrão vai chegar, vai abrir a empresa e vai ver que o funcionário Roberto, o funcionário Márcio não está ali. Por quê? Porque Jesus veio e o arrebatou para si. Portanto, não brinque com Deus, não brinque com a palavra, leve a sério a palavra de Cristo, porque a qualquer momento Jesus está vindo para arrebatar a sua igreja. Haja vista que nós estamos debaixo de uma promessa chamada promessa coletiva, ou seja, o Cristo vai vir para arrebatar a todos aqui na terra. Mas como eu já disse, cada vez que um cristão entra em óbito, é Cristo arrebatando para a sua glória. Por isso é noite, é dia, é manhã, é momento de buscar a Deus. Momento de fazer uma aliança com Deus. Pastor, eu caí em pecado. Você caiu? Deus, Ele sabe. Pastor, estou todo embaraçado. Jesus sabe. Mas se você fizer uma aliança com Deus, faça hoje, faça agora, antes do arrebatamento. Eu fico imaginando agora, Jesus veio e arrebatou a sua igreja. E para aqueles que ficarem, vão assistir esse vídeo, vai ver o título lá, o arrebatamento. Sabe qual que é o maior perigo? A pessoa pode não compreender a gravidade do assunto, mas juntamente com a igreja, arrancado dessa terra, juntamente com a igreja, vai ser o Espírito Santo. Então você vai ver esse vídeo após arrebatamento, você não vai mais sentir a presença de Deus. Você vai ler a Bíblia e não vai mais sentir nada, como se fosse qualquer outro livro. Meu Deus. Então, imagina isso. Você não sentir mais o arrepio, Deus está falando contigo agora. Não sentir mais o coração acelerando. Não sentir mais a presença de Deus falando contigo. Então, é sério. O tempo de salvação se chama hoje. Aleluia. Pastor Diego, ele foi bem sucinto e é uma pura verdade. Além da igreja ser arrebatada, o Espírito Santo, ele não vai ficar aqui mais na terra. Aí eu fico imaginando, aliás, eu não quero nem imaginar o que seria eu de mim sem o Espírito Santo. O que seria de nós, né? E agora eu quero confidenciar para os irmãos aqui, para aqueles que estão nas plataformas digitais, todos os dias, a todo momento, pelo incrível que pareça, a minha oração de madrugada, todos os dias, a primeira coisa que me levanta às 3 horas da manhã, que todas as vezes, 3 horas da manhã, eu já estou acordado. Pode ligar para mim que eu estou acordado. A primeira oração que eu faço é essa: bom dia, meu amigo Espírito Santo. Eu, estou dizendo eu particularmente. Todas as vezes que eu acabo no meu setor de meu trabalho, eu falo: obrigado, meu amigo Espírito Santo. Todas as vezes que eu subo em cima do altar para fazer a exposição da palavra, eu converso com Ele, eu ouço a voz dEle. Cada versículo, tudo que eu falo, eu sou guiado por Ele. Eu não consigo imaginar eu sem o Espírito Santo. Está aí uma sugestão e um tema para um próximo programa, conhecermos mais sobre o Espírito Santo, até porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não tem maior, não tem menor. É um só Deus. Por isso essa emoção, por isso esse sentimento de um dia imaginar como seria estar sem a presença dele.
E o interessante, pastor, isso é que ele está aqui conosco. Glória a Deus. Aleluia. A palavra diz que nós somos templo dele. Glória a Deus. Gemi onuri assetio que birlan jorimindaragai. Camon devori setio mideri caman toko mindakai. Darai o devi oli que mincho mi anava o shum deviri que nigere. Nem jo me dai, jo min jori allori que me deve assai. Lá porque negue o som de jo via lá jo que me dava séria. Já lá mun devori que negue assai. Lá jo biheli o cubi deve o lixi o devori. Minigi o minari o mur que negue avassai. Jai jo mi que negéria. O Espírito de Deus, enquanto nós ministra no dia chamado hoje, Ele está nos blindando. Ele está revestindo a nossa casa, a nossa família. E o Espírito Santo, Ele não vai abrir mão da sua igreja, de você, de mim, de nós. Portanto, antes de partir para a finalização, eu digo para vós outros, valorize o mais importante que Jesus deixou aqui na terra, que é o Espírito Santo. Aleluia. Ele disse, eu vou partir, mas eu voltarei. Mas eu não deixarei vocês órfãos. Aleluia. Eu enviarei outro Consolador. E esse Consolador tem nome. O seu nome é Espírito Santo. E Ele estará convosco todos os dias até a consumação do século. É o Espírito Santo que nos inspira. É Ele que nos dá força, nos dá coragem. Quantas das vezes tentamos ou pensamos em parar? Quantas das vezes falamos não dá mais? E de repente você ouve aquela voz suave que só você entende. E você vê Ele, te abraça e diz, não pare. Pastor, nós já estamos aqui há algum tempo Aleluia. falando sobre arrebatamento. Falamos, mas quem convence? O Espírito Santo. Glória a Deus. E eu acredito que agora o Espírito Santo está convencendo esse pai de família, essa mãe de família, até mesmo pessoas que ainda não tiveram encontro com Ele. Porque nós temos pessoas no canal que não servem a Deus, mas acompanham. Mas o Espírito Santo, Ele te ama. Ele te abraça no dia chamado hoje. Essa depressão que você está sentindo aí, Ele tem o poder de arrancar essa dor, essa angústia, esse desespero. Você que se encontra triste, sozinho, aflito, aflita, chama por Ele. Faça o que diz a Bíblia Sagrada. Tranca a porta do teu quarto e fala com teu Pai em secreto. Porque é no secreto que Ele vai ouvir e vai responder. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus dentro dessa programação. A hora já se estendeu. Eu confesso que eu já quis parar várias vezes aqui, encerrar. Mas cada vez que eu penso em parar, eu sinto a graça de Deus de continuar, mas devemos parar sim, por causa da hora, né? Mas eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele mesmo está nos proporcionando. Hoje é dia 22, né, do mês 12 do ano de 2002. Estamos aí praticamente na reta final, né, da expectativa de um novo ano. Se Jesus não arrebatar a sua igreja, estaremos mais um ano na sua presença. E se Ele arrebatar, nós iremos se encontrar com Ele, todos juntos em um só lugar. Tá bom? Que Deus em Cristo abençoe você que ficou conosco aí nas plataformas digital. E antes de finalizar, eu quero passar a palavra para dar as considerações finais, tanto o pastor Fábio,
com o pastor Diego, tenha a liberdade de dar as considerações finais para nós encerrar a nossa programação. Amém, pastor. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar participando do canal do pastor João Paulo. Agradecer ao pastor João Paulo por ter nos feito o convite, meu amigo, meu pastor evangelista Diego, você também que tirou um tempo para ouvir esta mensagem no canal do pastor. Sinta-se edificado, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Amém. Irmão, tenha certeza, Jesus Cristo está voltando. Se você permaneceu, se você ouviu até o final, ore a Deus para que Ele possa trabalhar no seu coração. Se você se encontra afastado, eu peço que você procure uma casa de oração quanto antes e se reconcilie ao Senhor, para que Ele possa te dar uma nova oportunidade, para que você possa ser arrebatado no grande dia que Deus vier buscar a tua igreja, que você não fique para trás. Mais uma vez agradecer ao pastor João Paulo Ferreira. Deus abençoe a tua casa, a tua vida. Amém. E a tua família. Amém. Aleluia. Meu amigo pastor Diego, considerações finais. Agradecer ao pastor João Paulo por essa oportunidade de estar aqui nesse programa. Meu pastor, o pastor Fábio, também por nos acompanhar. É uma honra estar podendo falar de Cristo na presença de duas pessoas tão sábias sobre a palavra de Deus. Nós quero deixar aqui um convite para você que está assistindo, que reside aqui na região de Heliópolis. Nossa igreja fica aqui na rua Antônio de Lapiane, número 16. Nossos cultos são de quarta, sexta e domingo, de quarta e sexta às 19h30, de domingo às 18 horas. Você é nosso convidado. Está longe? Procure uma igreja evangélica próxima à sua casa, que crê no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que acredita no arrebatamento da igreja. Amém? Deus abençoe mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Estaremos sempre à disposição para trazer aquilo que o Pai nos ensina. Amém. Se Jesus não vir arrebatar sua igreja, 2023 estaremos novamente aqui. Em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, venha prosperar os seus caminhos e que Jesus não arrebatar sua igreja ainda este ano, que 2023 seja um ano próspero, cheio da graça e da presença do Espírito Santo. E que haja reconciliação da tua vida para com Deus, tá bom? Que o Senhor Deus te abençoe, te abrace. Eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão aos meus amigos, pastor Fábio, pastor Diego, por ter participado dentro dessa programação Momento com Deus, palavra de reflexão, para todas as plataformas digital. E só resta agora finalizar. Shalom ou Adonai a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus. Um tchauzinho aí. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos falar os três juntos, vamos. 1, 2, 3. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.